passamos para Eliana, para o assunto ficar mais leve, né, Eliana? Parar de falar de guerra. O nosso boa tarde, a nossa apresentadora, Eliana. Boa tarde a todos, nossos telespectadores. Agradeço a vocês estarem conosco novamente. Hoje temos assuntos bastante interessantes. Este assunto sobre a guerra, infelizmente, é a realidade hoje. Mas realmente vamos tentar ficarmos um pouco mais leves com esses assuntos que nós temos hoje. Hoje nós estamos novamente com o nosso querido Mário Celso Marta Rocha, que aceitou o nosso convite novamente. Vamos bater um papo legal aqui com ele, estará conosco, acho que durante o programa todo. E também com Daniela Lucci, que é uma nutricionista, vai estar aqui focando para a gente alimentação para pessoas diabéticas e outros assuntos também. E hipertensão, que é bastante importante. E outros convidados que a gente vai apresentando ao longo do programa. Agora passa a palavra ao nosso querido Luiz Antônio. Então vamos aqui fazer a convocação oficial para o Marta Rocha entrar em campo no Literatudo, mais uma vez, o nosso artilheiro, o nosso capitão, o nosso técnico aqui presente, e também fazer aqui, como não pode deixar de ser feito, o crédito todo especial ao nosso amigo Paulo Stein, que está mais uma vez, daqui a pouco ele vai pedir salário no Literatudo, já está mais uma vez aqui atrás das câmeras, assistindo, e ele veio especialmente também convocado pelo Mário Celso, esse grande futebolista taubatiano, ele que foi atleta de futebol de salão, e como já dissemos em outro programa, não podemos deixar nunca de dizer isso, defendeu Taubaté, defendeu a seleção paulista de futsal e foi, dentre tantos outros títulos, ele foi artilheiro em diversos campeonatos, foi o melhor jogador de futebol de salão do estado de São Paulo no ano de 1960. Então isso não pode deixar de ser dito nunca, um orgulho para Taubaté. Até no outro programa o Mário Celso veio e falou assim, dizem que eu fui bom, né? Mas na verdade isso está documentado na imprensa, está documentado por os órgãos taubatianos da época e muita gente aí viva contando que viu ele jogar e que viu e que se maravilhou com as bolas nos pés do Mário Celso. O Mário Celso, se não bastasse tudo isso, se enveredou também por serviço social, por direito, e não satisfeito de fazer tantas coisas na vida, se tornou também escritor, lançando esse livro que ele já esteve apresentando conosco, que é o livro Futsal, Elos Esportivos e Sociais. Esse livro do Mário Celso, que foi lançado, que não traz somente sobre o futsal e sobre o futebol, ele traz também muito da história de nossa cidade de Taubaté. Para você que é apaixonado por Taubaté, que ama essa terra, para você que gosta de história, esse livro é um livro fundamental. O Mário Celso veio contar um pouquinho mais de algumas histórias que estão no livro e falar um pouquinho também sobre Taubaté e sobre futsal. Mário Celso, boa tarde, obrigado pela presença aqui conosco. E gostaria de já começar com uma pergunta, você falar para a gente das origens do futsal, você explicar um pouquinho para a gente as origens do futsal até chegar em Taubaté, como começou em Taubaté, você contar um pouquinho dessa história para a gente. Aos amigos telespectadores da TV Cidade, os componentes da nossa mesa aqui, o Luiz Antônio, a Eliana Santos, a Daniela, o Paulo, a nossa colega lá, amiga de Redenção da Serra, né? Daniela. Mas é o nome mesmo? Daniela. Temos duas Danielas hoje. Daniela em dose dupla hoje no programa, Literatudo, né? Então, o programa é tão bom que já vem com dose dupla, né? Então, é isso aí, né, Luiz? E eu agradeço aqui o convite de ambos aí, da Eliana e do Luiz, para voltar a comentar sobre esse livro, porque, como eu disse ao Luiz, eu vejo, não como apenas um livro, uma historinha de futebol de salão, eu vejo
conteúdo desse livro, modéstia à parte, né, como que um resgate de um momento não só esportivo, como um momento histórico mesmo, um momento social, um momento cultural, até uma página de Taubaté que marcou os anos dourados, que é tido no mundo como a melhor fase do ser humano, né? As décadas de 50, 60, 70 até 80 foi entendida como que décadas dos anos dourados, né? E a gente tentou colocar nesse documento, o Luiz, toda uma panorâmica dessa situação, envolvendo, aproveitando a história do futsal, nós fomos relatando como que houve essa interação dos esportes de Taubaté, como é que era a vida social de Taubaté, à época que aconteceram os fatos aqui narrados, né? Então, ô Luiz, atendendo agora a sua pergunta sobre as origens do futsal, o próprio nome está falando, futebol dentro de um salão, né? A corruptela de futebol de salão é futsal. Então, a gente pensa que futebol de salão é um esporte, que futsal é outro esporte, não é nada disso, é a mesma coisa. As origens, elas se reportam à Associação Cristã dos Moços, uma entidade de origem inglesa, que se estabeleceu na América do Sul pelos anos de 1893, se não me falha a memória, por aí, 1890, e foi se instalando em vários pontos da América do Sul. No Brasil, em 1800, foi uma das primeiras países da América do Sul a receber a Associação Cristã do Moço, que era uma entidade de cunho religioso, mas de cunho também do ensino, né, para escola, era uma escola de ensino médio, ensino básico. E aconteceu que nas quadras da Associação de Moços, né, tinha lá o basquete, tinha lá o vôlei, né, mas um grupo de jovens começou a inventar, arrumaram uma bola e improvisaram um golzinho e começaram a chutar a bola dentro da quadra, porque as tendências daquelas pessoas eram jogar o futebol. Eu defendo no livro a tese das origens do futebol de salão como um esporte genuinamente brasileiro, porque nas pesquisas que eu fiz para todos os assuntos que contém esse livro, né, nós verificamos que tem várias tendências. Existe uma forte tendência de dizer que foi no Uruguai, em 1930, porque tem uma foto lá do Uruguai. Só que a Associação Cristã dos Moços, no Uruguai, ela foi fundada em 1909. No Brasil, 1893, quase que 16 anos depois que ela se instalou no Brasil, é que foi para o Uruguai. Agora, todos nós sabemos que o brasileiro, isso fala no livro, o brasileiro, ele já, se nasce homem, o primeiro presente que ele recebe do pai, o que é? É uma bola. Né? Já, hoje em dia, principalmente com o lucro que está dando o futebol para o jogador, o pai já não espera ele nem ter 5 anos, já leva ele para aprender a jogar futebol. Mas antes era assim mesmo. A criançada ia por aí jogar futebol. O futebol é inerente ao brasileiro. Tanto é que ficou sendo o melhor futebol do mundo, a seleção mais campeã do mundo, pelas origens porque nasce com o brasileiro a tendência de jogar. Agora, será que não jogavam os moços da Associação Cristã do Moço e não iam também jogar o seu futebol dentro daquelas quadras? Então, foi aí que começou as origens do futebol de salão. Na década de 50, dois professores daqui, o Paulo Chique e o Luiz Alberto, esse mais recentemente falecido, estiveram num curso de educação física em Santos, onde
um dos palestristas lá do curso de aperfeiçoamento mostrou uma série de dados para uma prática esportiva com bola nas quadras, porque antes era só o basquete e só o vôlei, né? E eles trouxeram as primeiras regras, os primeiros traços do futebol de salão para Taubaté em 1950. Então foi aí que começou, e esses dois professores, principalmente o Paulo Chique, no TCC, riscaram a quadra lá com giz, porque a quadra era demarcada para vôlei e para basquete. Então vamos jogar, vamos, mas cadê a marcação? Então fazia com giz, olha, agora aqui é um gol. E eles começaram a divulgar a prática desse esporte nas escolas, porque eles eram professores da rede pública e da rede particular, no ensino de Taubaté. Eu, por exemplo, com 12 anos, em 1952, no ginásio taubatiano, tinha um pátio lá que o gol era um carvão. Desenhamos um gol com carvão lá na parede, né? E pusemos uma tábua na beirada para cercar a bola, porque no primeiro ano podia-se bater a bola na tabela, tinha a tabela, né? Depois acabaram com a bola batida na tabela. Tudo improvisado. Então começou o futebol de salão em Taubaté por volta de 1950, 52 e fluiu, e hoje está aí um esporte vigorando. Essas dúvidas com relação às raízes existem teorias que defendem a origem no Uruguai, e tem os que defendem a origem brasileira, e dentre os quais, modestamente, eu me coloco como defensor, pelas razões que eu acabei de expor. Mas esse esporte realmente ele ficou assim, oficializado quando se criaram-se as entidades esportivas, e elas foram criadas no Brasil. As primeiras as federações foram criadas no Brasil. As primeiras regras oficiais do esporte que saiu para o mundo inteiro, embora precariamente, aconteceu em 1956, que foram formuladas pelo então presidente Luiz de Oliveira Fernandes, da Federação Paulista de Futebol de Salão, que fez as primeiras regras, oficializou, documentou, divulgou. Então, o futebol de salão, como uma instituição organizada, com federação, com regras pré-estabelecidas, definidas, é brasileira. Então, não tenho dúvidas da minha parte de que o futebol de salão é um esporte essencialmente, genuinamente brasileiro. Mário Celso, você falou, depois dessa aula que você acabou de nos passar aqui, você falou que o garoto, 5, 6 anos, às vezes, ganha uma bola, às vezes até menos, já ganha uma bola, 2, 3 anos. Só que nós temos aqui no estúdio um amigo que com 1, 2 dias de idade, a neta, ele já colocou uma camisa do Corinthians nela. Então... Só tem que parabenizar uma pessoa que colocou bola, né? Ele quer o bem da criança, é óbvio. Tá, então, parabéns, Paulo. Fez então, muito bem. O Paulo Stein já divulgou, já deu maior polêmica no Facebook, porque alguns parabenizando como você, né? Outros falando que ele já estava deturpando a infância da neta. Então, só uma brincadeira. Mas, Mário Celso, hoje, mais uma pergunta, eu já passo para a Eliana. Hoje, futebol de salão em Taubaté, uma pergunta dupla. Como que está o futebol de salão em Taubaté hoje? Como que você vê o futebol hoje em Taubaté? E também a relação do Pantoton Clube com o futebol em geral em Taubaté. Você que é um membro do Pantoton Clube Taubaté, essa instituição que busca o fair play, que é uma instituição italiana e a princípio e hoje está em vários países do mundo, e é um grupo onde nós temos diversos amigos, pessoas que sempre fizeram muito pelo futebol e também pelos esportes de Taubaté. Eu gostaria de saber como está o futebol hoje de salão e se tem essa relação estreita com o Pantoton Clube, que hoje está sendo presidido pelo nosso querido amigo Rinaldo Bobo, e também com os diversos diretores, William Saad, Lamarck Monteiro, Laura Storini, Claudio de Moraes,
professor Dionísio, se ficar citando os nomes aqui, o programa é só citar os nomes dessas grandes pessoas pelo esporte taubatiano. Como que você analisa isso? O futebol de salão, eu faço a história do que o livro ele vai das suas raízes até 2011, quando eu faço uma abordagem ampla. Na verdade, o futebol de salão forte que Taubaté teve, realmente foi na década de 50, 60. Nós, a Taubaté, naquela época, enfrentava as equipes campeãs de São Paulo, da capital, equipes fortes, que já estavam até se profissionalizando, do interior do estado. Taubaté sempre fez uma bela figura, mas enquanto o futebol de salão era entendido pelas cidades como um esporte amador, né? De lá para cá, dos anos 70 em diante, o futebol de salão, assim como o basquete, assim como o vôlei, assim como os esportes, eles se profissionalizaram, né? Então, a gente estudava, trabalhava e jogava. Agora não, agora quem pratica futebol de salão, ele está casado, tem vai ter tudo por conta do futebol de salão, profissionalizou-se o esporte. Então, Taubaté tem um bom futebol de salão hoje, mas não está mais naquele patamar de competitividade em função das precariedades de ordem financeira. Quer dizer, não há no interior, assim como o futebol profissional no interior está cada vez mais indo para baixo em função de apoios empresariais. O futebol de salão não é diferente. Mas Taubaté tem feito boa figura a nível da prática amadorista, uma vez que existem aí competições, tem equipes disputando alguns campeonatos na categoria menor, na categoria de base do futebol de salão, em São Paulo. Tem ainda a própria equipe de Taubaté, que tem feito muita boa figura nas Copas. Hoje nós temos a Copa Vanguarda de Futsal, que é um torneio muito forte, muito concorrido, que acontece em todas as regiões do estado de São Paulo, e na região de Taubaté, litoral, região serrana, que é o foco aqui da região nossa. Taubaté já foi até bicampeão, né, nessa Copa, já tirou algumas colocações muito boas. Quer dizer, dentro do parâmetro, dentro dos padrões de um futebol amador, o futsal de Taubaté está indo. E como esporte, e como prática esportiva, foi um advento, foi uma criação extraordinária a nível cultural, a nível de escolas, porque as escolas, na época, é difícil o professor de educação física fazer um garoto jogar um basquete, jogar um vôlei, né? Não tem aquela tendência, né? E futebol todo mundo joga, então todas as escolas começaram a fazer quadras, a desenhar quadras, até a construir, né, ginásios, então até no sentido dessa prática. Então favoreceu as escolas, aos professores da prática de educação física, colocar o menino lá dentro de uma quadra, além, é claro, dos exercícios da própria educação física, aquela prática, vamos assim dizer, recreativa, né, do futebol de salão, que todo mundo gosta de participar. Então, houve o futsal na época, Luiz, ele criou vários aspectos de interação social na cidade, né? Desenvolvimento de quadras, a união entre os bairros, que os bairros eram afastados. Você pode jogar um futebol lá no União, lá em Quiririm, lá em Tremembé, nossa, briga na certa, porque existia aquelas rivalidades. Mas aí com o futebol de salão, eles formavam equipes de futebol de salão e vinham jogar no centro da cidade, no TCC, no Sesc. E os jogadores daqui iam jogar nas quadras dos bairros. Isso foi criando uma harmonia, foi quebrando aquelas rivalidades existentes, por exemplo, em Taubaté aqui nos bairros, porque se você naquela época, por exemplo, tivesse uma namorada, se fosse do centro, tivesse uma namorada, tivesse namorado no outro, se fosse lá, você corria risco de levar pancada, entendeu? E esse esporte conseguiu, aos poucos, paulatinamente,
fazer com que a comunidade se unisse em torno do esporte. Então, quando o TCC, por exemplo, onde eu joguei por quase 10 anos, nós éramos uma equipe forte, atraía aquela pessoal dos bairros que vinham ver a prática do jogo e que vibravam com as vitórias e que reconheciam que Taubaté era uma cidade única. E não era o bairro Independência, não era o bairro Estiva, nem Orião, era Taubaté. Então aquilo foi quebrando aquelas raízes de ódio, de rivalidades. Então, no meu entender, eu falo isso no livro, por isso que eu digo que o livro tem um sentido didático. Né? Nós tivemos o professor de Educação Física na Semana Pedagógica da Unital, a convite da diretora, a professora Virgínia, no sentido de pedir aos professores para divulgar a história, que é interessante, a parte sociológica, a parte postural, que o futebol de salão, graças a Deus, conseguiu contribuir com a sociedade. E Taubaté não foi diferente, foi uma coqueluche. Né? A sociedade abraçou o esporte, ia para o clube, ia do baile para o jogo, do jogo para os bailes. E foi uma relação mais ou menos assim, sabe? Muito bonita. Que legal. Realmente, o seu livro, ao lê-lo, às vezes algumas pessoas podem pensar, nossa, mas vai falar só de futsal e tal. Não é. O livro é maravilhoso, é realmente um resgate, a história da nossa Taubaté, com essa mistura toda, com algumas mudanças. Eu particularmente, sou aí da metade dos anos dourados, aí, dos anos 70, e eu revi várias coisas, também tive o meu momento lá do TCC também, e pelas fotos, reconheci algumas pessoas, tenho amizade com muitos deles que estão inclusive meu ex-sogro, Dario Cabral, está também no livro, numa das fotos, que me deixou muito feliz. E esse resgate realmente da história de Taubaté, juntamente com né? A surpresa que você teve, quando você viu, nossa, meu sogro, você conheceu meu sogro, ele está no livro, nossa, está no livro, você ainda tinha recebido o livro recentemente, né, Eliane? Mas é assim, o que tem de nomes aqui, eu procurei resgatar uma quantidade, todas aquelas pessoas nos outros esportes, na parte social de Taubaté, na parte dos clubes, presidentes de clubes, aquelas pessoas que dignificaram a nossa terra, tudo aquilo que eu pude dar uma saidinha, fazer uma saidinha do assunto futsal, para abranger aspectos sociais e culturais da cidade, para colocar aquele nome em evidência, como dos nossos grandes artistas, do Tony Campelo, Celinha Campelo, que foi minha colega de classe, né? A Celinha, infelizmente se foi precocemente, estávamos juntos no banco escolar. Então todas essas grandes figuras que foi possível eu encaixar nesse resgate, por isso elos esportivos e sociais, porque eu procurei fazer uma mistura, procurei abranger para citar grandes nomes dos esportes, grandes nomes da sociedade de Taubaté e como que a cidade era antes, como funcionava, né? Os cinemas, os bailes, o Mercurinho, que muitos de vocês, não sei se chegaram a participar das sessões de Mercurinho nos domingos pela manhã, que causam uma saudade terrível. Aliás, o Mercurinho, a parte do Mercurinho, quem me alertou foi o Cláudio lá do Mistal, e a primeira parte do livro, o primeiro momento da confecção do livro foi lá com o Cláudio, com o Frederico lá no Mistal, e o Cláudio falou, Mário, você falou dos Mercurinho? Falei, puxa vida, Cláudio, eu vou buscar esse assunto, eu vou colocar o Mercurinho no meu livro, porque faz parte, porque a gente, do Mercurinho, a gente ia jogar futebol de salão, lá depois do Mercurinho, ou à tarde, quer dizer, há uma inter-relação muito grande de esportes e social da época. Você percebeu isso? E muita gente vai, se ler o livro, vai ver que às vezes o seu avô está ali, nossa, o meu avô está na foto, nossa, o meu tio está, esse aqui é o meu tio. Se não tiver em foto, porque estão 80, quase 90 fotos, né? Se não tem a foto, no mínimo vai aparecer muitos nomes e fala, nossa, mas esse aqui foi meu marido, sei lá, né? Sei lá. É verdade, é assim? isso mesmo. Exatamente. Eu percebi
percebi esse cuidado, e eu achei maravilhoso isso da sua parte, esse cuidado de trazer realmente, de mostrar o cuidado com o leitor, né? Para ele não se cansar, para ele não sentir que está falando só de futebol, mas de sentir toda a cidade, das pessoas, né? Exatamente. Da sociedade. Eu achei isso maravilhoso. Porque... E o cuidado também de você das pessoas que você não lembrar, você pedir desculpa, porque são muitos nomes, né? Muito dia. São Eu resgatei uma história que eu iniciei em 50, eu comecei a escrever em 2005, praticamente usando a minha memória. Né? Claro que com meus recortes, mas praticamente usando a minha memória. Então, a gente fez essa tentativa, eu procurei, como focava muito, o futebol salão ficou focado muito na minha pessoa, eu procurei o máximo possível, aí eu não sei se eu fui feliz, ou se eu não consegui. Eu procurei desfocar a história do futebol de salão, da minha pessoa, se bem que em todos os momentos eu estou lá, até porque as fotos eram minhas e tal, mas eu procurei estender, abranger outras pessoas, porque eu pensei assim, poxa, já que eu vou escrever, eu nunca fui escritor, e nem pretendo continuar sendo, entendeu? Filho único, tá bom. Então, eu achei assim, poxa, eu vou escrever um livro, falar de futebol, salão, Mário Celso, Marta Rocha, João da Silva, Benedito, João... Espera um pouco, mas tem tanta gente, a cidade era tão bonita, a cidade era tão gostosa, a vida era tão boa, que eu tenho que registrar essa coisa. Não adianta falar os anos dourados, mas como é que eram os anos dourados? Falar que os anos dourados eram bonitos é uma coisa, dizer como ele era é outra coisa. Então eu tentei colocar os grupos sociais, os eventos, aquela coisa, dessa forma, né? Entendeu? Mário Celso, infelizmente o nosso tempo tranquilo. se esgotou. Você será convidado novamente, ou convocado pela Eliana, né, para participar do time de só espero não cansar o público de História de Taubaté, toda essa contribuição nunca cansará, com certeza. Pode ficar tranquilo.